Se você é desenhista, provavelmente já passou por esse seguinte problema. Às vezes você desenhou a cabeça do personagem, desenhou o tronco, e chega na hora de desenhar as pernas, o personagem não coube. E às vezes você colocou um monte de detalhes, né? O desenho está ficando muito bacana, às vezes é o melhor dos desenhos que você fez, e você chega no final e se depara, poxa, mas o desenho não coube, mas que azar que eu dei. Aí você pensa, será que é uma bruxaria isso? Tudo bem, isso daí não é bruxaria não, e eu vou explicar por quê, até porque eu já passei muito por esse problema. Quem é desenhista há bastante tempo já passou muito por esse problema, tá? É o famoso tipo de desenho que você faz a cabeça, né? E fica faltando alguma coisa, tá? Então, para ajudar você não cair de novo nesse problema aí, eu vou passar a principal causa, tá? E umas técnicas para ajudar você a fazer tudo isso de forma passo a passo. Mas antes aí, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, sou especialista em desenho há mais de 10 anos. Vale destacar que eu já ajudei centenas de desenhistas a aprender a desenhar, muitos que saíram aí do nível amador para o profissional. E se você quiser fazer como eles, aí você tem que conferir o nosso curso de desenho online.net. Tem o link na descrição aqui, tá? Clica aí e começa já. E lembrar o seguinte, a gente tem vídeo praticamente de segunda a sexta, tá? Quarta-feira, geralmente às 7h30 da noite, a gente tem live aqui no nosso canal. Então aproveita, deixa o like se você gosta de desenho, se você gosta do nosso canal, tá? Segue a gente no Instagram, Blog Desenho Online. Espero que você acompanhe bastante os nossos vídeos, porque tem muitas dicas legais, tá ok? Então vamos falar aí sobre esse problema, né? Por que o desenho não cabe? E é triste, né, cara? Às vezes você desenha lá, faz um desenho bem elaborado, capricha às vezes na forma ali, né? Na cabeça, nos detalhes das mãos e tal. Fica colorindo e olha depois e fala, puxa, não vai caber. E o que acontece? Muitas vezes isso acontece porque você não tem uma visão geral. Você desenha às vezes e fica muito bitolado a partes. É uma tendência natural do desenhista e ele tem que começar a combater isso para que isso seja cada vez menos no seu treino, no seu desenvolvimento ali como desenhista. E o que é bom destacar? Quando você vai desenhar, às vezes você usa uma referência que é um desenho, ou às vezes você puxa da sua memória e põe para o papel. Mas você tem que considerar duas questões. A questão do todo, né? Você tem que olhar um desenho pelo todo, né? A unidade inteira. Você tem que ter uma noção das proporções do desenho para saber se na hora que você for desenhar aquela cabeça que você fez, com base nela, as outras partes que você vai desenhar, vai caber tudo ali? Então, bom é considerar o seguinte, até vou estar mostrando um exemplozinho desse desenho para você entender. Aí chegou a hora de desenhar a famosa parte do corpo aí. Pera aí, se eu for desenhar o corpo aqui, parece que não vai caber. Ou não vai caber? Não, não vai caber não. Olha só. Aí que você se dá conta do erro grave que aconteceu. Por que acontece isso? Pois é isso que eu vou te explicar agora. Muitas vezes isso acontece porque você não tem uma noção de proporção do desenho. Toda figura que você vai desenhar, você tem que transportar aquelas proporções. Sei lá, o desenho pode estar num formato A3. Na hora de você passar para uma folha A4, você precisa ter uma noção de redução, de como que vai ficar. Porque todo desenho está embasado em uma proporção. Então, por exemplo, o chibi, né, ele tem uma proporção de 2 cabeças, né, de altura, ou seja, a cabeça é utilizada como unidade de medida. Então a gente tem uma cabeça aqui, né, em cima, e depois o comprimento do corpo geralmente aqui é uma cabeça. Por isso que a gente fala que o chibi ele tem 2 cabeças de altura. Mas tem modelos que é 2 cabeças e meia, tem modelos que é 3, tá? O mangá mesmo você pode encontrar mangá com 6 cabeças de altura, 7, meia, 8, né? No caso da figura humana, a altura do personagem é basicamente aí, ó, o padrão mesmo é 7 cabeças e meia, né? Um padrão mais idealístico, então vai ser 8 cabeças. E aí você vai encontrar até super-heróis com 9 cabeças de altura, etc. E o que acontece? Por que é importante você saber isso? Geralmente o primeiro traço que você faz determina o tamanho que vai ficar. Então assim, quando você for desenhar um personagem, o que é importante você ter bem claro aí? Alguma coisa de referência com relação à proporção. Então, por exemplo, você vai lá desenhar o personagem, lá em cima da folha você faz a cabeça, né? E no caso, se é uma figura humana, imagina que a cabeça seja isso aqui, ó, da ponta aqui de cima até aqui embaixo. Então você coloca lá em cima, mediu a primeira cabeça, marca a segunda, né? Marca a terceira, marca a quarta, quinta, sexta, sétima. Aí veja se tem, por exemplo, 7 cabeças e meia de altura. Beleza. Quando você for desenhar no papel, você vai ter que fazer o seguinte, você faz o desenho da cabeça, só o contorno geral, tá? Não fica colocando muitos detalhes. Aí sim, depois que você fizer,
Isso você vai medir, aí você vai somar e ver se vai ter 7 cabeças e meia ou 8 conforme a referência. Depois que você fizer isso, se beleza, der as 7 cabeças e meia ou 8 cabeças, aí sim você continua, mas sempre baseando naquela proporção. Nossa, as diferentes partes do corpo tem que chegar nessas partes aí que eu medi a cabeça. Então, por exemplo, assim, a segunda cabeça ela vai bater na altura do mamilo, a segunda cabeça ela vai bater próximo do umbigo, depois na altura da pelvis, e você tem que ir fazendo o desenho baseando nisso. E você tem que encarar então a proporção como algo ao pé da letra mesmo, tá? Bem preciso, porque no desenho você não pode banalizar. Tudo tem que ser de forma muito precisa para que caiba na folha. E qual que é a principal causa disso acontecer? Muitas vezes isso acontece então porque a pessoa na hora de desenhar, ela olha de forma muito centralizada, muito bitolada em partes específicas do desenho. E às vezes você deveria olhar o todo, né, de uma forma periférica, para que você saiba se vai caber ou não, tá? Então, por exemplo, você desenhou a cabeça, para que a cabeça caiba na folha, né, e mais o corpo, você tem que ter uma noção de proporção. Se você fizer uma cabeça muito grande, não vai caber na folha. Às vezes vai caber, sei lá, a metade da folha já dá a cabeça, então não cabe. Por isso que você tem que fazer essa medição, né? E depois de um certo tempo, você vai desenvolvendo uma certa noção espacial. E o que acontece? Você vai desenvolvendo isso, você bater o olho no traço ali que você fez e vai ver se cabe ou não, tá ok? Então você mede a proporção do desenho que você vai fazer e depois na hora de jogar na folha é uma outra escala, é uma outra realidade. Então na hora de você transportar as proporções daquele desenho para a sua, você tem que fazer algum detalhe que serve no caso de âncora, né? No caso de referência, para que você meça e veja se as outras partes do corpo estão na proporção com relação àquela parte. E você pode, por exemplo, utilizar a régua como medida ou utilizar o próprio lápis, né? Você vai lá, mede a cabeça do personagem e olha depois quantas cabeças a mais dá. Pode dar a mais 6 cabeças e meia, que é o total de 7 cabeças e meia. Pode dar, por exemplo, 8 cabeças, que é um padrão mais idealístico, né? E no caso está mais relacionado aí com o desenho da figura humana acadêmica, tá? Então lá, na hora de transportar para cá, a cabeça imagina que vai ser desse tamanho para poder caber numa folha horizontal. Às vezes se a folha estiver na vertical, né, no formato aqui, ó, retrato, aí no caso a cabeça você vai poder desenhar maior se você quiser ocupar toda a folha. Então o que acontece? O que a gente pode concluir disso tudo? É um planejamento e é uma visão bem trabalhando a questão da unidade, de proporção, de razão. Está relacionado até inclusive com matemática, né? Porque você tem que transportar a escala daquele desenho para sua folha, tá ok? Então sempre olha de forma geral. Imagina que você fizesse uma casa, por exemplo, né? Imagina que você fosse um construtor e você começasse a fazer a casa sem considerar nada. De repente você está invadindo o terreno do vizinho porque você começou a fazer os cômodos sem medida, sem nada. No desenho é a mesma coisa, você tem que levar a sério a questão da proporção. Então você tem que medir, né? No começo é meio com régua, é usando lápis, mas depois de um tempo você vai apurando a sua visão e isso vai ficando de uma forma mais natural. Você não precisa buscar outros recursos para fazer. Então mede lá a proporção, tá? E na hora de você for desenhar, você tem que deduzir como que seria as outras partes, onde que elas bateriam em cima da folha, tá? Então você pode, sei lá, marcar, faz a cabeça aqui, marca o ponto onde vai bater a altura do peito, onde vai bater a altura do umbigo, né? Onde vai bater a altura da pelvis, o meio da perna, o joelho e por aí sucessivamente, tá? Para evitar de acontecer essas coisas. E você tem que treinar muito, tá? Essa questão para você ir lapidando e entendendo. Então basicamente é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei que ajuda bastante. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever. Lembrar que quarta-feira tem uma live às 7h30 da noite, onde eu vou estar desenhando ao vivo e batendo um papo com você, tá? Se você quiser participar. E lembrando que a gente tem nessa semana aí, ó, uma live especial dos 10 anos de desenho online, tá ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.